que eu China e Desculpa, você pode aprendi. assim, se apresentar, falar, eu sou fulano de tal, estou morando Sim, aqui na China há ok, tanto tempo e tal, só para o pessoal ok, ter uma tá, noção, né? tá, Obrigado. ok. Eu me chamo Rodrigo, eu estou atualmente residindo na China, já vão se completar 9 anos. O meu relacionamento com a China, ele se iniciou em 2010. Eu sou da área de engenharia, atuei bastante aí no Brasil e iniciei minha relação com a China porque nossas obras no Brasil, eu vim à China para aquisição de materiais para estas obras que realizávamos no Brasil. Então, meu primeiro contato com a China foi em 2010, e desde o primeiro momento eu me impressionei bastante. Já comecei desde ali a ter uma impressão modificada do que eu conhecia, do que eu tinha estudado da China, e isso me fez pensar o quanto que a minha visão China era distorcida. Depois eu tive a oportunidade, pensei em ampliar essa oportunidade com a China. Em 2012, final de 2012, apareceu uma oportunidade para vir para a China para atuar com uma multinacional brasileira que atua em 6 países, e eu vim para ser o CEO do grupo na China, executando uma joint venture, uma cooperação com uma estatal chinesa para a montagem de uma indústria na China. Estou aqui desde então. Eu vim em 2013, e eu tenho acompanhado bem esse governo atual do Xi Jinping, através desse período que eu estou aqui, porque o Xi Jinping assumiu em 15 de março de 2013 e eu vim dia 21 de março de 2013. Então, é uma coincidência bem interessante. É isso, eu estou na China, hoje sou um empresário aqui na China e tenho atuado bastante em relação China-Brasil e vivido esse momento fantástico dessa China atual, ok? A pergunta da Tarsila, eu quero dizer o seguinte: primeiro, foi uma grande mudança conceitual. O que eu entendia da China, do produto chinês, do que era a China, minha visão estava totalmente equivocada. A partir do momento que eu realmente vim para viver e conhecer a China da forma que eu tive a oportunidade de conhecer, porque eu já viajei muito internamente aqui na China, então, inclusive, eu vim, e como eu tive que relacionar com as indústrias e empresas chinesas, o meu mundo ele foi diretamente ligado com os chineses. Eu passei 5 anos, os primeiros 5 anos, 100% interagindo com os chineses. Não fiquei na roda dos estrangeiros, onde você acaba, a maioria que vem para vai para um outro país, ele é comum se interagir com a sua comunidade, né? Sempre acaba tendo um relacionamento com a sua comunidade do seu país. Eu não, eu fui direto para a vida do chinês mesmo. Então eu conheci a China como ela é de verdade. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande para me falar, principalmente, essa questão da mudança de conhecimento do que realmente é a China que eu imaginava e a China que eu encontrei. Essa foi uma das grandes mudanças e que me trouxe a uma realidade totalmente diferente, imaginar a situação que a China vive hoje. É isso. A outra pergunta que eu queria fazer, a gente viu ao longo da apresentação que a China ela teve muita importância artística. Como é que hoje você, estando na China, você vê como desenvolveu esse lado artístico da China? Ele ainda é presente? Ele ainda é algo explorado? Tá. A China, assim, como a Tarsila falou muito bem na apresentação, ela passou e continua passando por mudanças contínuas. Estudar a China é você estudar algo que se transforma a cada época, né? Seja longa, seja uma dinastia que durou bastante, seja um período de governo que durou, outro que foi temporário, mas sempre ela está envolvida com mudanças, né? Então, na questão cultural, a China realmente, num passado, ela teve uma representação enorme em todos os segmentos da cultural. Na influência da China foi gigante na dinastia, principalmente a dinastia Tang, que fez uma grande evolução da escrita, uma grande evolução da arte, uma grande evolução da, da arte em si, em todos os seus aspectos, né? Pintura, porcelana, escrita, música, a própria medicina, que é uma coisa inacreditável, fantástica. Isso ela enviou para o mundo todo. Então, a China ela foi realmente a primeira potência, grande potência, durante um período no seu passado. Depois ela se perdeu isso. E como ela passou por várias transformações, uma das coisas que trouxe uma grande transformação na China foi a revolução pelo Mao Zedong, que fez a revolução cultural, onde vários valores foram perdidos.
Então, ao mesmo tempo, você tinha uma retomada, você tinha uma perdida de valores. Hoje, a China, eu posso dizer que ela está vivendo uma nova retomada dos seus valores. A China está reconquistando, e a China, hoje, a gente vive o tradicional e o moderno. Você tem lugares incríveis que você vai, de 2.000, 3.000 anos, aonde estão se preservando toda essa cultura chinesa. A medicina chinesa, ela é totalmente presente na vida do chinês, realmente, porque ela faz parte do DNA do chinês. E o chinês hoje ele está voltando novamente a essas raízes do confucionismo, porque até mesmo o confucionismo foi proibido, foi praticamente muita coisa perdida na época da Revolução Cultural, que foi um período obscuro, né? E professores, artistas foram caçados, então você perdeu muito disso. Depois ela passou por essa nova fase, depois com o Deng Xiaoping, onde começou a ter uma retomada disso tudo. Hoje, com o Xi Jinping, você tem assim, uma retomada muito grande da cultura, e ela está totalmente presente. Você tem novas descobertas, e o governo está incentivando muito isso, a cultura em todos os seus sentidos, a educação. Então, a China ela passa por essa transformação, a cultura é presente, ela é um mix de passado e presente, sempre a China vai estar envolvida nisso. Você vai em qualquer prédio moderno da China, mas sempre tem alguma característica, ou algo é mantido para que se lembre de todo esse passado cultural, entendeu? A educação chinesa passa por isso também, ela valoriza muito o educador, valoriza muito a cultura, e ela resgatou esse traço todo do confucionismo, que estava um pouco perdido uns anos atrás, e isso foi um resgate muito importante, entendeu? Da valorização de todos os princípios. É isso, eu tenho percebido muito esse foco. Uma coisa interessante, falar de cultura. As crianças na China são totalmente incentivadas a estudar muita cultura. O povo chinês estuda demais, que é a base que fez a grande transformação desses 40 anos da China. É a educação, a valorização da educação em todos os aspectos. E hoje as crianças estão estudando a escrita antiga, estão estudando, aprendendo a arte antiga, aprendendo a pintura, aprendendo a música, aprendendo a parte de escultura, de arte, tudo está envolvido. Tem toda uma educação para não se perder esse histórico completo da China do passado. Então, você tem concursos, você tem muita coisa que as crianças estão envolvidas e que os pais fazem questão de manter essa tradição, das crianças aprenderem toda essa tradição. Tem escolas que estão muito focadas nisso. Então, ao mesmo tempo, eles vão estudar toda uma modernidade para ele estar bem preparado para esse mundo moderno, tecnológico, etc. Mas ele também está, a criança também, desde o seu princípio de formação, e os jovens, adolescentes, assim por diante, continuam estudando toda a questão cultural e aprendendo as artes também, aprendendo para se manter toda essa questão do passado e o presente bem vivo. Certo. E em questão administrativa, a gente vai falar um pouco sobre a empresa China. A gente tem o Xi Jinping hoje com um mandato vitalício. Como o senhor tem muita interação com o governo, o que o senhor vê assim que o governo acha do Xi Jinping? Ele mantém a hegemonia que ele tem desde 2018, quando ele foi eleito, assim, vitalício? Como você falou, hoje, é claro, o Xi Jinping ele é um presidente, um líder, né, que eles chamam o líder máximo do partido, o chefe de Estado. Hoje ele é aclamado, literalmente, ele é aclamado em todas as camadas, tanto na camada popular, quanto na política, quanto no segmento empresarial. Realmente, o ponto da virada principal que o Xi Jinping conseguiu fazer isso, faz a formação dele, como você falou, desde o princípio ele foi preparado, porque isso é uma visão do partido, o partido preparou um líder para o futuro. E a gente sabe claramente, você tinha ali opções, você tinha 10 pessoas preparadas para assumir esse cargo. E dentre esses 10, num plano de vida, praticamente. Porque o Xi Jinping, ele está desde da sua período ali de início de uma fase adulta, antes de uma fase adulta, já sendo preparado. E não foi só ele. O partido ele tem uma visão de preparar o futuro. Tudo que se faz na China, se faz pensando no mínimo em 50 anos, essa é a verdade. Isso você vê desde as construções, desde a infraestrutura. Se faz um plano pensando na frente. O Deng Xiaoping fez isso, ele fez um plano idealizando uma China de 50 anos. Ele não fez para o governo dele, ele fez para o povo
povo, entendeu? Numa visão futurística. Então, como o Xi Jinping ele veio se preparando para isso, e dentre os escolhidos, as opções, ele foi o escolhido, ele estava realmente preparado para assumir o governo e fazer as mudanças necessárias. A principal ponto-chave do Xi Jinping ser hoje esse líder aclamado foi realmente o combate à corrupção. Eu vi e assisti e presenciei todo esse combate que ele fez, e foi assim, como nós estamos num país que o governo tem muito poder, entendeu? Então, ele unificou toda essa camada que estava meio isolada, não estava forte, era um governo que não estava legal. Então, ele entrou, fez uma nova unificação das camadas governamentais, ajustou tudo, e realmente foi uma caçada à corrupção. E isso eles fizeram e não deixou de anunciar, não deixou de demonstrar isso para o povo. Foi feito programas televisionados falando de toda essa corrupção, e todo o povo chinês acompanhou essa evolução desse projeto. Foi um projeto de governo realmente. Teve províncias que derrubou até generais, entendeu? Tanto da área militar quanto da área política, todos passaram por um pente fino muito sério. E a cada ano era anunciado os resultados desse plano de combate à corrupção. Todo mundo tinha acesso, poderia consultar, e eles fizeram questão de, há uns 3 anos atrás, nesse ano de 2018, na verdade, quando o Xi Jinping foi aclamado líder máximo, e ele é o quarto, ou ele é o terceiro da história da China, dessa China atual, desde do Mao Zedong para cá, a assumir esse posto de líder máximo, que é um cargo constitucional, que só foi, quem atingiu isso foi o Mao Zedong, o Deng Xiaoping e o Xi Jinping. Então ele está considerado num nível como esses grandes líderes da China, para o povo e para o partido. É um posto único máximo que é muito difícil de ser atingido. E o ponto-chave foi essa limpeza geral que fizeram. Os números falam de mais de 1 milhão de expulsos do partido, a quantidade de presos, e assim, a China, ela trata a corrupção como dependendo do nível de corrupção, e principalmente do cargo dessa pessoa que se envolveu em corrupção. Aqui nós estamos num país que tem pena de morte. Morreu corruptos, foram condenados à pena de morte. Então foi muito sério toda essa coisa. E depois disso ele conseguiu ir para os braços do povo mesmo, entendeu? Porque o povo tem... a China, uma das coisas do princípio, na apresentação que a Tarsila falou, foi muito interessante essa parte do que era tão importante lá na China primitiva, de 3 mil anos atrás, o que era muito combatido, né? E que eles tinham? Era a cultura dos ancestrais, que eles mantinham essa ligação, tinham uma visão de eles se linkar, eles acreditavam no pós-morte, e eles se linkavam com seus ancestrais, buscavam um conselho espiritual ou comunicação com esses ancestrais, e a questão do que era a coisa que eles mais puniam e que fazia trocar os seus líderes, reis ou imperadores, assim por diante, a corrupção. Então, o Xi Jinping ele buscou traços do passado também, para ele poder idealizar o seu governo. Ele é super inteligente. Ele foi lá num passado e falou: a corrupção é o item que tem que ser combatido, porque desde o princípio isso está no DNA do chinês de que isso é o certo de ser feito. Então ele buscou esse traço de 3 mil anos atrás, buscou exemplos, e ele se baseou muito no governo também do primeiro imperador, né, que é o Qin Shi Huang, para ele poder estabelecer um Estado forte, pegar o poder na mão e estabelecer. E ele sabe dos erros e dos acertos, porque ele vem de uma família que o pai dele era general na Revolução com Mao Zedong, o pai dele participou da Grande Marcha com Mao Zedong. Então ele tem toda uma formação de conhecimento de passado e de vivência com o pai dele, com toda essa revolução que aconteceu. Realmente ele faz parte dessa elite de governantes da China bem informados, que não tinha só ele, entendeu? Você tem um governo onde todos são filhos